Do medo, de decisões à coragem e ação, com 12 princípios estoicos, e do subconsciente. Há momentos em que a vida parece se resumir a um ponto de tensão invisível. Como se estivéssemos diante de uma porta que sabemos que precisa ser aberta, mas nossas mãos tremem antes de tocar na maçaneta. Esse instante silencioso, em que o coração bate mais forte e a mente se enche de cenários de perda, crítica ou fracasso, é o momento em que o medo das decisões se instala. Ele nos paralisa, rouba nossa energia e cria um ciclo de incertezas que nos mantém afastados da ação. É como se cada escolha se transformasse em uma montanha intransponível, quando na verdade, muitas vezes, se trata apenas de um pequeno degrau. A verdade é que o medo não surge do nada. Ele é construído pouco a pouco, como um muro interno, erguido por lembranças passadas, experiências dolorosas e julgamentos silenciosos que ecoam dentro da mente. É nesse terreno fértil que o subconsciente se fortalece, registrando cada recusa, cada hesitação e cada derrota, como um lembrete de que decidir é perigoso. Mas também é nesse mesmo espaço oculto que nasce a chave da transformação, porque a mente subconsciente guarda tanto as correntes quanto as ferramentas para se libertar delas. Os antigos filósofos estoicos já alertavam que o sofrimento humano não vem dos fatos em si, mas das interpretações que damos a eles. A mente cria histórias, e essas histórias ditam nossa coragem ou nossa paralisia. Quando acreditamos que errar é o fim, a decisão se torna insuportável. Quando entendemos que cada escolha é apenas mais um passo dentro de um caminho maior, então o peso se dissolve e a ação se torna possível. É aí que o estoicismo encontra o poder do subconsciente, na capacidade de treinar nossa percepção, moldar nossos pensamentos e cultivar a clareza que nos devolve o controle. Este vídeo é uma jornada que vai muito além da teoria. Ele é um convite para atravessar o labirinto interno, que prende você na dúvida e emergir do outro lado com a certeza de que decidir é viver. Não se trata apenas de escolher entre uma coisa e outra, mas de assumir o comando da própria vida. Cada um dos princípios que vamos explorar é um degrau que leva do medo à coragem, da hesitação à ação, da prisão mental à liberdade consciente. Prepare-se, porque a partir deste ponto, você não apenas ouvirá conceitos, mas será conduzido a enxergar dentro de si as raízes do medo e, mais importante, as sementes da coragem. Essa é a primeira virada de chave. Entender que você não é refém do medo, mas o autor da forma como lida com ele. A clareza interior que os estoicos praticavam e que o subconsciente pode reforçar é a mesma que agora começa a se abrir diante de você. Existe um instante quase invisível que antecede cada escolha importante. É aquele espaço em que a mente parece suspensa no ar, como se o tempo desacelerasse e o corpo esperasse um sinal para se mover. Esse silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele é preenchido por vozes internas que discutem, pesam riscos e pintam cenários de futuro. É nesse intervalo que muitos ficam presos, incapazes de atravessar a linha entre pensar e agir. O que chamamos de indecisão não é falta de opções, mas excesso de ruído interno. E é nesse ruído que o medo encontra o palco perfeito para dominar. O silêncio que deveria ser fonte de clareza se transforma em prisão. O subconsciente, alimentado por experiências passadas, lança memórias de erros antigos, lembranças de críticas recebidas e medos projetados. No amanhã, a cada vez que uma decisão é adiada, esse silêncio se torna mais pesado, quase sufocante, porque o cérebro aprende que hesitar é mais seguro do que arriscar. Mas a verdade é que esse mecanismo não nos protege. Ele nos mantém reféns. Os estoicos enxergavam esse momento como uma oportunidade única de despertar. Marco Aurélio dizia que não é o que acontece que nos fere, mas como reagimos a isso. Esse intervalo entre estímulo e resposta é o espaço onde podemos reescrever o rumo da vida.
Se preenchido com clareza e disciplina, o silêncio se torna força. Se deixado ao acaso, ele se torna a armadilha perfeita do medo. Quando você se encontra nesse estado de pausa, está diante de um portal. Ele pode ser atravessado pela coragem ou fechado pela hesitação. A chave está em compreender que a decisão não precisa carregar o peso do mundo. Ela é apenas a tradução do que você escolhe ser agora. Não decidir também é uma decisão, mas é uma que entrega o poder ao medo. Ao contrário, agir, mesmo com incerteza, é um gesto de afirmação da própria vida. Esse é o primeiro passo para transformar a paralisia em movimento. Reconhecer que o silêncio antes da decisão não precisa ser um inimigo. Ele pode ser treinado, moldado e usado como um campo de clareza, onde a mente estoica e o subconsciente trabalham juntos para conduzir você à ação. O medo quer ocupar esse espaço, mas é você quem decide, quem tem a última palavra. O medo de decidir não nasceu em você hoje. Ele é um eco distante da própria história da humanidade. Durante milhares de anos, a sobrevivência dependia da cautela. Um único passo em falso diante de um predador ou uma escolha errada em relação à comida poderia significar a morte. O subconsciente herdou esse instinto e até hoje trata qualquer decisão como se fosse uma ameaça real, mesmo quando o risco é apenas simbólico. Essa sombra ancestral acompanha cada pensamento, vestida de prudência, mas muitas vezes travestida de paralisia. O curioso é que aquilo que antes nos salvava, agora nos aprisiona. A mente continua interpretando cada decisão como se fosse um campo minado, ampliando as consequências e nos fazendo acreditar que um erro irá destruir tudo. Assim, escolhas simples se transformam em tormentos internos. É como se o cérebro ainda não tivesse percebido que vivemos em um mundo onde arriscar, muitas vezes, é sinônimo de crescer. Os estoicos entendiam bem essa armadilha. Eles afirmavam que o medo não vem dos fatos em si, mas das imagens que projetamos sobre eles. Quando o subconsciente traz à tona recordações de fracassos e as colore com emoção, cria uma tela mental que parece intransponível. Mas essa tela é apenas uma ilusão, uma sombra antiga, que se mantém porque ainda damos a ela atenção e poder. Para quebrar esse ciclo, é preciso enxergar o medo como parte da nossa programação biológica, não como um inimigo invencível. Reconhecer que ele existe, mas não deixar que ele dite as regras. Cada vez que você escolhe agir apesar da dúvida, você envia ao subconsciente a mensagem de que o mundo mudou, de que não há leões à espreita atrás de cada decisão. Pouco a pouco, o cérebro aprende a substituir a sombra pelo movimento e a hesitação pela confiança. Esse entendimento é fundamental, porque revela que o medo não é pessoal, mas coletivo, ancestral. Não é uma falha em você, é um resquício da espécie. E exatamente por isso, você tem o poder de reprogramá-lo. Ao unir a disciplina estoica com o treino subconsciente, o medo se transforma em alerta útil, mas não mais em prisão. É nesse ponto que a sombra deixa de dominar e a coragem começa a surgir como luz que guia. Grande parte do medo que sentimos ao decidir não nasce apenas da nossa mente, mas da influência silenciosa do olhar dos outros. Desde cedo somos moldados por expectativas. Família, escola, amigos, trabalho, todos criam padrões invisíveis que pesam sobre cada escolha. O subconsciente registra esses julgamentos. E sem que percebamos, eles se tornam filtros pelos quais medimos nossas decisões. O medo de errar muitas vezes é apenas o medo de ser visto como fraco, inadequado ou incapaz diante da sociedade. Essa pressão é traiçoeira porque raramente é explícita. Ninguém precisa dizer diretamente o que você deve fazer. O simples fato de imaginar a reação dos outros já basta para travar sua ação. Esse é o julgamento invisível, a força silenciosa, que impede muitos de darem passos rumo ao que realmente desejam. O cérebro
condicionado por anos de comparações e críticas, cria a ilusão de que cada escolha será observada e avaliada por todos, como se estivéssemos diante de um tribunal constante. Os estoicos ensinavam que a opinião alheia não deveria ser o norte da vida. Epicteto lembrava que não controlamos o que pensam de nós, apenas nossas próprias atitudes. Essa perspectiva dissolve a tirania do olhar externo. Quando a mente começa a compreender que o valor real de uma decisão está na coerência com seus princípios e não na aprovação dos outros, a paralisia perde força. O subconsciente, treinado repetidamente nessa verdade, aprende a reconhecer o julgamento externo como ruído, não como sentença. Há um poder transformador em perceber que ninguém carrega tanto interesse em nossas escolhas quanto imaginamos. A maioria está ocupada demais com seus próprios conflitos, suas próprias dúvidas, para observar cada passo que damos. O julgamento social é em grande parte uma criação mental, uma projeção ampliada do nosso medo de falhar. Quando essa percepção cai, um espaço de liberdade se abre. É nesse espaço que nasce a coragem de decidir por si mesmo, não como um ato de rebeldia contra o mundo, mas como um gesto de autenticidade. Decidir de acordo com a sua verdade interior, e não segundo o olhar invisível da sociedade, é o que liberta. Nesse instante, o medo deixa de ser o reflexo da opinião dos outros e se transforma em combustível para construir uma vida guiada pela clareza e não pela aprovação. Os estoicos descobriram uma chave simples e poderosa. A vida se divide entre aquilo que podemos controlar e aquilo que está fora do nosso alcance. Esse princípio, tão direto, tem força suficiente para dissolver a maior parte da ansiedade que envolve nossas decisões. O paradoxo está no fato de que gastamos energia tentando dominar o que nunca esteve em nossas mãos, enquanto negligenciamos o que está sob nosso poder imediato. Essa inversão cria peso, insegurança e confusão no momento de escolher. O subconsciente, treinado ao longo de anos, insiste em projetar cenários futuros, tentando antecipar resultados, reações alheias e consequências que simplesmente não estão sob nosso comando. Essa obsessão por controlar o incontrolável gera paralisia, pois o cérebro busca uma certeza que jamais encontrará. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força aplicamos, mais rápido ela escapa. Marco Aurélio escreveu que não devemos perder tempo em discussões intermináveis sobre o que um homem bom deveria ser, mas simplesmente ser esse homem. Esse é o coração do paradoxo. Em vez de gastar energia tentando garantir o futuro, concentre-se em agir agora no que está ao seu alcance. O subconsciente, quando reprogramado nesse sentido, aprende a direcionar foco e coragem apenas para o que pode ser influenciado. Essa distinção parece óbvia, mas a clareza que ela traz é revolucionária. No instante da decisão, quando a mente começa a projetar riscos e consequências, basta trazer à consciência a pergunta: isso está dentro do meu controle? Se sim, a ação é possível. Se não, a preocupação é inútil. Com o tempo, esse hábito cria um estado de leveza. O medo diminui porque já não se perde energia tentando controlar o incerto. Esse paradoxo estoico não elimina as dificuldades da vida, mas muda completamente a forma como lidamos com elas. Ele não promete que tudo dará certo, mas garante que você terá sempre poder sobre sua atitude. E é dessa clareza que nasce a coragem. Decidir com foco no que depende de você, deixando o resto se organizar conforme a ordem natural das coisas. O medo se dissolve, porque o peso do impossível já não recai sobre seus ombros. O subconsciente age como um espelho silencioso, que reflete, de forma automática, tudo aquilo que foi gravado ao longo da vida. Cada crítica recebida, cada fracasso vivido, cada medo alimentado, permanece registrado em camadas profundas. E quando chega o momento de decidir, esse espelho
projeta de volta imagens distorcidas, que confundem e paralisam. Não é a realidade que nos detém, mas a repetição inconsciente de padrões antigos que já não correspondem ao presente. Esse espelho oculto não julga, apenas reproduz. Se por anos você alimentou a ideia de que errar é perigoso, ele mostrará essa crença em cada escolha, como se fosse uma verdade absoluta. Se, ao contrário, você cultivou experiências de superação e confiança, ele devolverá coragem e clareza. O subconsciente não cria a vida, mas molda a forma como reagimos a ela, determinando se o silêncio antes da decisão será terreno fértil para o medo ou espaço sagrado para a ação. Os estoicos sabiam que a mente precisava ser treinada constantemente. Sêneca lembrava que não é a falta de tempo que nos atormenta, mas o desperdício dele em pensamentos desordenados. Essa visão se conecta diretamente ao funcionamento do subconsciente. Se não conduzido, ele repete velhos roteiros. Se treinado, ele se torna aliado poderoso. A disciplina mental estoica funciona como polimento nesse espelho, removendo distorções e revelando um reflexo mais fiel do que realmente somos. O ponto central é compreender que a mente subconsciente não está contra você, apenas responde ao que recebeu. O medo que sente diante das decisões não é um sinal de fraqueza, mas um reflexo condicionado de experiências passadas. Ao aplicar princípios estoicos de observação e neutralidade, você cria novas gravações, substitui imagens de derrota por memórias de coragem e transforma esse espelho em ferramenta de clareza. Assim, cada decisão deixa de ser um campo de batalha e passa a ser uma oportunidade de reprogramação. Cada vez que escolhe agir, mesmo diante da incerteza, envia ao subconsciente a mensagem de que o presente não precisa repetir o passado. Pouco a pouco, o espelho oculto deixa de refletir medo e começa a devolver confiança. Esse é o processo pelo qual a hesitação se dissolve e a ação se torna natural. Coragem não é um talento que alguns recebem ao nascer e outros não. Coragem é uma prática, uma escolha repetida tantas vezes que se torna natural, como um músculo treinado que cresce a cada esforço. O erro comum é acreditar que é preciso eliminar o medo para agir. O que realmente constrói coragem é agir apesar do medo, de forma consciente e consistente, até que a mente subconsciente aprenda a registrar esse movimento como algo habitual. Cada decisão tomada em meio à dúvida é como um tijolo colocado na construção de uma identidade mais forte. O subconsciente, que aprende por repetição, começa a gravar novas referências. Em vez de arquivar hesitação, ele passa a armazenar evidências de que você é capaz de enfrentar situações desafiadoras. Esse processo gradualmente transforma a imagem que você tem de si mesmo. Você deixa de se ver como alguém dominado pela insegurança e passa a se reconhecer como alguém que decide, que age e que segue em frente. Os estoicos reforçavam essa ideia ao lembrar que o caráter é formado pelo que fazemos todos os dias, não por gestos isolados. Epicteto ensinava que não nos tornamos livres por acaso, mas pela prática constante da disciplina. A coragem segue a mesma lógica. É fruto da repetição de pequenas ações diárias que vão moldando a mente e fortalecendo a alma. Decidir mesmo em situações pequenas, sem esperar a ocasião grandiosa, é a chave para reprogramar o subconsciente e criar um padrão sólido de confiança. O hábito da coragem não significa ausência de falhas, mas disposição para seguir adiante, mesmo quando o resultado não é perfeito. Cada tentativa, mesmo que imperfeita, reforça a mensagem de que você é maior do que o medo. Essa soma de experiências constrói um círculo virtuoso. Quanto mais você age, mais confiante se sente, e quanto mais confiante se torna, mais age sem hesitação. Com o tempo, a coragem deixa de ser um esforço e se torna parte da sua identidade. Não é mais algo que você precisa buscar, mas algo que simplesmente flui. A disciplina estoica
e o treino subconsciente convergem nesse ponto. Ambos ensinam que a transformação não vem de promessas grandiosas, mas do hábito silencioso de agir, um passo de cada vez, até que a coragem seja a sua natureza. Existe um fardo silencioso que acompanha cada decisão adiada. À primeira vista, parece inofensivo não escolher, como se a espera fosse apenas mais tempo para refletir. Mas o que realmente acontece é que cada escolha não feita se transforma em peso acumulado no subconsciente. O cérebro interpreta a hesitação como um sinal de insegurança e reforça o ciclo da paralisia. Assim, quanto mais você posterga, mais difícil se torna agir no futuro. Esse peso é invisível, mas seus efeitos são devastadores. Ele se manifesta em noites mal dormidas, em pensamentos recorrentes que não encontram saída e em uma sensação constante de estagnação. O medo não se dissipa com a espera. Ele cresce. O tempo não traz clareza, quando a raiz do problema é a falta de movimento. Pelo contrário, amplia as dúvidas e fortalece os cenários negativos criados pela mente. Os estoicos alertavam para o perigo da inação. Para eles, a vida era definida pelo que fazemos agora, não pelo que planejamos fazer. O adiamento constante é uma ilusão perigosa, pois transmite ao subconsciente a mensagem de que o medo é mais forte do que a ação. Essa repetição cria uma identidade fragilizada, marcada por arrependimentos e pela angústia de não ter tentado. Há uma diferença profunda entre esperar com sabedoria e adiar por medo. A espera consciente nasce da clareza e da estratégia. Já a procrastinação nasce da hesitação e alimenta o peso invisível que corrói a energia interior. Cada vez que você escolhe não agir, abre espaço para o arrependimento futuro. Cada vez que escolhe agir, ainda que em pequenos passos, abre espaço para a liberdade e para o crescimento. Esse é o verdadeiro custo das escolhas não feitas. Elas não apenas roubam oportunidades, mas moldam sua mente em direção à passividade. O subconsciente aprende a aceitar a inércia como padrão, e isso enfraquece a coragem. Reconhecer esse peso invisível é essencial para quebrar o ciclo e entender que muitas vezes o maior risco não está em escolher errado, mas em nunca escolher. Entre os exercícios mais poderosos do estoicismo está a prática da antecipação negativa, conhecida como premeditatio malorum. Ela consiste em imaginar de forma consciente os piores cenários possíveis antes que eles aconteçam. À primeira vista, pode parecer um convite ao pessimismo, mas na verdade é uma estratégia para libertar a mente do medo. Quando o subconsciente é exposto repetidamente a essas imagens de dificuldade, ele se fortalece e aprende que mesmo o pior pode ser suportado. O medo paralisa porque o cérebro cria cenários de desastre que parecem maiores do que realmente são. O problema é que, sem examinar essas imagens, deixamos que elas cresçam nas sombras. O exercício estoico traz essas sombras à luz. Ao visualizar conscientemente o que poderia dar errado, a mente percebe que a maioria dos riscos não é tão ameaçadora quanto parecia. Esse processo diminui o impacto emocional do desconhecido e cria espaço para a ação. Marco Aurélio e Sêneca aplicavam essa prática não como um exercício mórbido, mas como um treino de resiliência. Eles entendiam que, ao aceitar previamente a possibilidade de perda, fracasso ou dor, já não havia surpresa quando a vida apresentava seus obstáculos. O subconsciente, nesse caso, não era dominado pela ansiedade, mas preparado para responder com serenidade. A antecipação negativa não elimina o medo, mas transforma a relação com ele. Em vez de fugir da incerteza, você a encara de frente, desarmando seu poder. Esse hábito cria uma confiança sólida, porque mostra que a vida continua, mesmo quando as coisas não saem como o esperado. O que antes parecia insuportável se revela administrável, e o que parecia fim se mostra apenas mais uma etapa. Ao aplicar esse princípio,
cada decisão se torna menos assustadora. Você já conhece o peso do pior cenário e já provou a si mesmo que pode suportá-lo. Isso reduz drasticamente o poder da dúvida e dá ao subconsciente uma base emocional estável. O resultado é uma coragem que não depende da ausência de riscos, mas do preparo interior para enfrentá-los. Essa é a essência da liberdade que nasce do estoicismo aliado à mente subconsciente. Toda dor vivida carrega em si duas possibilidades: ser lembrada como cicatriz que paralisa ou ser usada como combustível que impulsiona. O subconsciente não distingue entre essas opções por conta própria. Ele apenas armazena as emoções associadas a cada experiência. Quando o sofrimento é gravado com ressentimento e medo, ele se transforma em bloqueio. Quando é reinterpretado com clareza e disciplina, ele se converte em fonte de força. Essa é a alquimia interior que decide se uma queda será apenas ferida ou se será a base de uma nova coragem. Os estoicos compreendiam a dor como parte inseparável da vida. Não a viam como inimiga, mas como instrutora. Sêneca afirmava que dificuldades fortalecem a mente da mesma forma que o trabalho fortalece o corpo. Essa perspectiva altera a forma como o subconsciente lida com memórias de fracasso. Em vez de registrar apenas a derrota, passa a reconhecer também a resistência, a superação e a sabedoria adquirida. É nesse ponto que a dor deixa de ser prisão e se torna portal para uma identidade mais firme. Essa transformação não acontece automaticamente. Exige escolha consciente. É preciso revisitar experiências dolorosas, não para alimentar o sofrimento, mas para extrair o aprendizado escondido nelas. Quando você se permite olhar para trás com novos olhos, descobre que cada queda trouxe sinais de resiliência que podem ser reforçados. O subconsciente, ao receber essa nova interpretação, começa a criar associações diferentes. Dor não é apenas perda, mas também prova de que você suportou mais do que imaginava. Essa alquimia não nega o sofrimento. Ela o honra, reconhecendo sua presença e usando-o como matéria-prima. Assim como o fogo, que consome a madeira, gera calor e luz, a dor, quando trabalhada pela filosofia estoica e pelo poder do subconsciente, se transforma em coragem renovada. Cada dificuldade enfrentada passa a ser lembrada não como limite, mas como evidência de força. Quando essa reinterpretação se torna hábito, a vida ganha outra textura. Em vez de temer a dor futura, você passa a enxergá-la como mais um processo de lapidação. O medo perde sua intensidade, porque já não existe o fantasma de que a dor destrói. Pelo contrário, existe a certeza de que cada obstáculo é matéria para crescimento. É assim que a dor, anti-sombra, se torna a luz que guia. Existe um momento preciso em que tudo se define. Não é quando você pensa, nem quando avalia as possibilidades, mas quando atravessa a fronteira invisível entre hesitação e ação. Esse instante é sagrado porque concentra em si o poder de mudar trajetórias inteiras. Ele pode parecer pequeno, como escolher uma palavra a dizer, um caminho a seguir ou um gesto a fazer, mas sua força é imensa, porque representa a materialização da sua vontade. O subconsciente percebe esse instante como um ponto de virada. Durante o tempo da dúvida, ele repete memórias e projeções que tentam proteger você do risco. Mas quando você decide, rompe esse padrão e envia uma mensagem clara: eu comando. Esse ato, por menor que pareça, cria um registro poderoso que fortalece a identidade de alguém que age. A mente aprende que o medo não é um limite, mas apenas um sinal de que a escolha é significativa. Os estoicos viam a decisão como expressão da virtude. Marco Aurélio lembrava que não importa o que o mundo exige, mas como você responde a ele. O momento da decisão é justamente essa resposta. É o espaço onde o controle interior se manifesta em gesto visível. O que torna esse instante sagrado
não é a grandeza do resultado, mas a autenticidade do ato. Decidir com base nos próprios princípios é uma declaração silenciosa de liberdade. Esse momento carrega ainda outro poder: o de interromper a inércia. Muitos ficam aprisionados em ciclos de análise infinita, esperando o cenário perfeito que nunca chega. Mas no instante da decisão, mesmo sem todas as certezas, a vida volta a fluir. É como se a porta que estava emperrada finalmente se abrisse e a energia retida começasse a se mover. Essa liberação é sentida não apenas no presente, mas também no futuro, pois o subconsciente passa a associar a ação à sensação de alívio e crescimento. O instante sagrado da decisão é, portanto, mais do que um gesto prático. É um rito de passagem interior, no qual você reafirma sua capacidade de escolher, de agir e de criar destino. Não se trata de buscar perfeição, mas de reconhecer que a vida se transforma, não nas reflexões intermináveis, mas nos instantes em que você se ergue e decide. É nesse ponto que a coragem ganha corpo e o medo perde a coroa. Quando a mente encontra clareza, mas o corpo permanece imóvel, o medo retorna com mais força. É por isso que a disciplina da ação imediata se torna essencial. Decidir e agir devem estar tão próximos que quase se confundam. Cada segundo gasto entre a escolha e a execução é espaço aberto para a dúvida infiltrar-se novamente. O subconsciente, acostumado a registrar hesitações, aproveita qualquer brecha para reacender cenários de falha. A disciplina estoica quebra esse ciclo ao transformar a ação em reflexo. Agir imediatamente não significa agir de forma impulsiva, mas com firmeza. É a diferença entre ser arrastado pela emoção e se mover guiado pela razão fortalecida. Os estoicos ensinavam que a virtude se manifesta em atos concretos, não em intenções. O subconsciente aprende com esse ritmo. Quanto mais rápido você transforma a decisão em ação, mais ele grava essa sequência como padrão natural. O medo perde espaço, porque não encontra tempo para se expandir. Essa disciplina pode ser treinada em situações simples. Decidir levantar-se assim que o despertador toca. Falar quando sente que precisa se posicionar. Iniciar uma tarefa no momento em que ela se apresenta. Cada gesto imediato é um exercício de coerência entre pensamento e ação. Pouco a pouco, esse treino cria uma mente condicionada a mover-se em direção ao que foi escolhido, sem dar espaço ao atraso. A ação imediata também ensina algo fundamental, que a perfeição não é requisito para começar. Muitos esperam o cenário ideal para agir, mas esse cenário raramente se materializa. Ao aplicar a disciplina de agir já, você descobre que o movimento em si gera clareza e ajusta o caminho. A coragem se fortalece não pela espera de certezas, mas pelo hábito de caminhar, mesmo em terreno incerto. Esse princípio une filosofia e prática de forma simples e poderosa. Ele transforma decisões em gestos, pensamentos em realidade e planos em vida. A disciplina da ação imediata não apenas combate o medo, mas cria uma identidade nova, a de alguém que decide e age, sem se deixar aprisionar pelo intervalo paralisante da hesitação. Em meio ao ruído das dúvidas e das opiniões externas, existe um espaço dentro de nós onde a clareza habita. Esse silêncio interior não é ausência de pensamento, mas presença de consciência. É a capacidade de escutar a si mesmo sem a interferência das vozes que a sociedade, o medo e a pressa insistem em impor. Quando acessado, ele se torna bússola confiável, que aponta para a direção mais alinhada com seus valores, e não apenas com as pressões do momento. O subconsciente responde intensamente a esse estado de calma. Em silêncio, as imagens mentais criadas pelo medo perdem intensidade, como se a escuridão se dissipasse diante de uma chama acesa. É nesse ponto que padrões antigos deixam de dominar, porque a mente já não está presa ao turbilhão automático de pensamentos. O silêncio
praticado com intenção, reprograma a mente a responder com clareza, em vez de reatividade. Os estoicos buscavam esse mesmo estado através da meditação sobre a brevidade da vida e da prática de escrever reflexões pessoais. Para eles, não havia sabedoria verdadeira sem momentos de quietude. Essa pausa consciente não era fuga do mundo, mas treino para enfrentá-lo com mais firmeza. Ao silenciar o excesso, descobria-se a essência. A vida moderna, marcada pela velocidade e pela constante demanda de respostas imediatas, torna ainda mais valioso esse retorno ao silêncio. Decisões feitas no calor do barulho tendem a reproduzir padrões de medo, enquanto escolhas feitas na calma refletem sabedoria. Quando você cria espaço para ouvir a si mesmo, descobre que muitas respostas sempre estiveram lá, apenas encobertas pela agitação. Esse silêncio interior não precisa de templos ou retiros distantes. Ele pode ser encontrado em uma respiração consciente, em alguns minutos de observação ou na prática de refletir antes de reagir. Com o tempo, esse hábito se torna bússola, guiando suas escolhas, não pelo medo ou pelo julgamento alheio, mas pela clareza da sua própria verdade. Assim, o silêncio deixa de ser vazio e se torna o som da coragem. Cada decisão que você toma não termina no momento da ação. Ela se acumula como tijolos invisíveis que constroem a arquitetura do seu caráter. Quando você escolhe agir com coragem, mesmo diante do medo, não apenas resolve uma situação presente, mas cria uma memória profunda que molda sua identidade e influencia seu futuro. Essas escolhas se tornam um legado pessoal, uma herança interna que fortalece a cada nova oportunidade de decidir. O subconsciente registra cada gesto corajoso como prova concreta de que você é capaz. Esses registros formam um arquivo interno que, quando acessado diante de novos desafios, reforça a confiança. É como se cada ato passado fosse uma voz silenciosa dizendo: "Você já fez antes, pode fazer de novo." Esse acúmulo cria um círculo virtuoso, onde cada decisão alimenta a próxima, tornando a coragem um recurso cada vez mais disponível. Os estoicos entendiam essa lógica de continuidade. Para eles, o valor da vida não estava apenas nos grandes feitos, mas na soma de atos cotidianos alinhados à virtude. Cada escolha corajosa, mesmo pequena, tinha importância, porque consolidavam um caráter firme. Marco Aurélio lembrava que a grandeza se revela não em discursos, mas em condutas diárias. Assim, o legado não nasce de ocasiões raras, mas da repetição de gestos coerentes. Esse legado vai além do impacto interno. Ele se reflete nas pessoas ao redor, que percebem e se inspiram em sua capacidade de agir. Escolhas corajosas criam exemplos, e exemplos criam movimentos. A coragem de um se torna a referência para muitos, multiplicando a força que começou em uma decisão solitária. Ao compreender que cada escolha molda tanto o presente quanto o futuro, o medo perde parte de seu poder. Você passa a enxergar cada ato não como risco isolado, mas como contribuição para a construção de quem deseja se tornar. O legado das escolhas corajosas é, em essência, a prova de que a vida é definida não pelo que evitamos, mas pelo que ousamos enfrentar. Quando você começa a agir repetidamente com coragem, algo mais profundo acontece do que simplesmente superar decisões isoladas. Sua própria identidade se transforma. O medo, que antes parecia parte inseparável de quem você era, começa a perder espaço. O subconsciente, ao acumular provas de ação, deixa de registrar você como alguém paralisado pela dúvida e passa a rir com Hecklow como alguém guiado pela firmeza. Nesse ponto, a coragem deixa de ser esforço consciente e se torna a expressão natural da sua essência. Essa mudança de identidade é poderosa porque redefine a forma como você enxerga a vida. O medo pode até continuar surgindo, mas já não encontra o mesmo terreno fértil para crescer. O cérebro, acostumado à hesitação, agora opera em outro padrão,
reagindo com disposição em vez de retração. Você já não precisa lutar contra cada dúvida, pois o hábito da ação se tornou parte de quem você é. Os estoicos entendiam a identidade como resultado da prática contínua da virtude. Epicteto afirmava que não somos o que dizemos, mas o que fazemos, repetidamente. Essa repetição cria caráter, e o caráter define destino. Quando você pratica a coragem, até que ela se torne parte inseparável de si, não vive mais na tentativa de superar o medo, mas na certeza de que é alguém capaz de enfrentá-lo sempre que ele aparecer. Essa identidade, além do medo, também libera uma energia, antes presa em preocupações. A mente ganha leveza, a alma encontra clareza, e a vida passa a fluir com mais espontaneidade. Decidir já não é uma luta contra fantasmas, mas um gesto de continuidade de quem você se tornou. Cada ato é uma reafirmação. Você é aquele que escolhe agir. Esse ponto é crucial, porque marca a verdadeira virada. Já não se trata apenas de aplicar princípios em momentos de crise, mas de viver em um estado permanente de autodomínio. O medo deixa de ser centro da experiência e se torna apenas uma sombra que acompanha, sem força para comandar. Nesse estado, você se aproxima de uma vida guiada por clareza, coragem e propósito. Chegar até aqui é perceber que o medo nunca foi um inimigo a ser destruído, mas um mestre disfarçado que revelou os pontos onde você precisava crescer. O caminho percorrido entre o silêncio da indecisão e a clareza da coragem mostrou que toda transformação acontece quando deixamos de entregar o comando ao subconsciente condicionado e passamos a moldá-lo com consciência e disciplina. Os princípios estoicos foram a base que sustentou esse processo, lembrando que não controlamos os acontecimentos, mas sempre controlamos a forma de reagir a eles. A verdadeira liberdade nasce quando entendemos que cada decisão é mais do que uma escolha prática. É um ato de criação da própria identidade. Você não é definido pelos medos que sente, mas pelas ações que decide realizar, mesmo diante deles. Essa é a essência da coragem. Não é a ausência de temor, mas a capacidade de avançar, apesar dele. O subconsciente, reprogramado por essa prática constante, começa a operar não mais como guardião do medo, mas como aliado da ação. A filosofia estoica nos ensina que a vida não espera. Cada instante é um convite para agir, para viver de acordo com a virtude e para construir um caráter que resista às pressões do mundo. Quando coragem se torna destino, você já não busca coragem como recurso externo, mas a reconhece como parte inseparável de quem é. Nesse ponto, o medo perde a coroa e a ação ganha o trono. O chamado agora é simples e profundo. Não deixe que o próximo silêncio antes de uma decisão se torne prisão. Use-o como portal. Lembre-se de tudo o que foi revelado, das sombras ancestrais que já não comandam, das crenças sociais que perderam poder, do espelho do subconsciente que pode ser polido e dos princípios estoicos que sustentam cada passo. Decida agir, decida viver, decida ser guiado pela coragem que sempre esteve dentro de você, esperando para assumir seu lugar. Esse é o destino de quem escolhe não apenas vencer desafios, mas transformar-se na própria personificação da coragem.